E se a solução para alguns dos problemas mais sérios das empresas estivesse, na verdade, escondida numa boa gargalhada? Pois é, parece um contrassenso, mas hoje vamos perceber como é que o humor, quando usado de forma estratégica, claro, se está a tornar uma ferramenta de gestão com um poder incrível. Vamos a isso. Vamos começar com um balde de água fria. Este número, que vem da McKinsey, é francamente assustador. 7 em cada 10 projetos de transformação nas empresas não chegam a bom porto. Estamos a falar de milhões investidos, de horas e horas de trabalho e de uma enorme esperança que, na esmagadora maioria das vezes, se desvanece pelo caminho. E olha, esta citação de Einstein resume o problema na perfeição, não é? As empresas insistem em usar as mesmas abordagens de sempre para gerir a mudança e os resultados, bem, os resultados estão à vista. Claramente, alguma coisa de fundamental tem de ser feita de outra forma. O que nos leva direitinhos ao que podemos chamar de crise da mudança corporativa. E atenção, não estamos a falar apenas de projetos que correram mal. Estamos a falar de um impacto profundo, caríssimo, que se espalha como uma mancha de óleo por toda a organização. E o buraco é ainda mais fundo. O problema não está só na implementação, está na própria aprendizagem. A Harvard Business Review diz-nos que 3/4 de tudo o que é ensinado em formações é esquecido ou simplesmente ignorado. É um investimento com um retorno baixíssimo. Portanto, o ponto central é este. O custo do fracasso é gigante. Não são só as perdas de produtividade. É uma autêntica bola de neve. A desmotivação instala-se, os melhores talentos começam a sair, o que aumenta a rotatividade, e no fim da linha a empresa perde competitividade. É um ciclo vicioso terrível. Mas e se houvesse uma forma de quebrar este ciclo? Uma abordagem que não ataca a lógica, mas sim a emoção, para tornar a mudança não só algo eficaz, mas até bem-vindo? É precisamente aqui que entra o conceito de humor estratégico. E é muito importante reparar nas palavras rigor e intenção. Não estamos a falar de contar umas piadas junto à máquina do café. Não. Estamos a falar de uma metodologia pensada para provocar transformações a sério, profundas e que durem. A chave é esta. O objetivo do humor estratégico não é o riso por si só. A ideia é usar o humor como uma ferramenta para desbloquear as barreiras emocionais à mudança. É criar uma abertura que leva à adesão, que ajuda a reter o conhecimento e, mais importante, que gera um compromisso verdadeiro com os novos objetivos. E para quem está a pensar que isto é só uma ideia engraçadinha, desengane-se. Há ciência a sério por trás disto. Vamos espreitar o que a psicologia e a neurociência nos dizem sobre porque é que isto funciona mesmo. Primeiro ponto, o humor é um antídoto natural para a resistência. A mudança gera medo, gera incerteza e a nossa reação instintiva é erguer barreiras. O que o humor faz? Introduz um elemento de leveza que ajuda a quebrar esses padrões rígidos e a baixar as nossas defesas. E esta citação de Katz de Vries, que é um especialista em liderança, acerta em cheio no alvo. O humor cria um espaço seguro, onde é possível considerar novas ideias sem nos sentirmos ameaçados. E depois, claro, há o que se passa dentro do nosso cérebro. Rir ativa o sistema de recompensa e liberta dopamina. Ora, a dopamina não só nos faz sentir bem, como está diretamente ligada à motivação e a fixar memórias. A aprendizagem torna-se literalmente mais memorável. Isto não é só conversa, há números. E que números? Um estudo da Stanford Business School demonstrou que a retenção de informação pode aumentar em 40% quando se integra humor na formação. 40%. É uma diferença brutal, do dia para a noite. Por último, o humor funciona como um acelerador de mudança. A teoria Broaden and Build, de Barbara Fredrickson, explica isto muito bem. As emoções positivas como as que o humor gera abrem a nossa mente, tornando-nos mais criativos, mais abertos a experimentar, mais inovadores. É como abrir uma janela numa sala que estava abafada. Ok, a teoria parece interessante, mas como é que se aplica isto na prática? Bom, não é de qualquer maneira, claro. Existe um método estruturado para garantir que o humor é usado de forma eficaz e, acima de tudo, profissional. O método tem 5 etapas muito claras. Começa, como é óbvio, pelo planeamento para definir os objetivos. Depois, faz-se um diagnóstico rigoroso para perceber a cultura e os desafios. A seguir vem a cocriação, onde a solução é desenhada em conjunto com as equipas. Passa-se à implementação, para pôr o plano em ação, e por fim, e isto é crucial, à avaliação, para medir os resultados e garantir que a mudança veio para ficar. No fundo, é a consultoria a sério, mas com uma ferramenta invulgar. Claro que uma abordagem destas levanta sobrancelhas. É normal que haja algum ceticismo. Por isso, vamos diretos ao assunto e abordar as preocupações mais comuns. E esta é talvez a objeção número 1. A ideia de que humor e profissionalismo não se misturam, que são como água e azeite. Mas será que são mesmo? Aqui é que está o segredo. É preciso separar as águas. De um lado temos o humor destrutivo.
O sarcasmo, a piada agressiva, aquela que humilha. Esse, obviamente, é péssimo. Mas do outro lado temos o humor estratégico, que é positivo, que une as pessoas. É o tipo de humor que constrói pontes em vez de as queimar. E, curiosamente, até reforça a percepção de uma liderança forte e eficaz. E no fim do dia, é disto que se trata. O que conta são os resultados. Qual é o impacto real, mensurável, de trazer esta abordagem para a cultura de uma empresa? Bem, os dados são impressionantes. Um relatório da Gallup, por exemplo, mostra que as empresas que promovem ativamente o bem-estar e o humor positivo têm um aumento de produtividade de 21%. Isto não é uma melhoria marginal, é um salto competitivo enorme. E não é só isso. Nessas mesmas empresas, o absentismo cai a pique. 41%. Ou seja, as pessoas não só são mais produtivas, como estão mais presentes, mais envolvidas e mais ligadas ao seu trabalho. E esta citação resume o impacto de uma forma perfeita. Coesão, moral, inovação são os pilares de qualquer organização de sucesso e o humor, quando bem usado, é um catalisador para todos eles. E assim, terminamos com uma pergunta para reflexão. Numa altura em que as fórmulas de sempre falham repetidamente, talvez a ferramenta mais séria que podemos usar para mudar seja, ironicamente, aquela que nos faz sorrir.